Ei, me fala uma coisa, será que o Antigo Testamento ele é menos inspirado do que o Novo Testamento? Será que cada palavra da Bíblia Sagrada foi realmente produzido pelo Espírito Santo ou os escritores escreveram aquilo que eles achavam que deveria ser escrito? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Supremacia da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho que você pode clicar e se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo aqui, tá bom? E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui para vocês. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar com alguém, porque isso é muito importante para nós, ok? Vamos lá, lição de número 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada, tá? A leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 14 ao verso 17, e depois a gente pula para a segunda epístola a Pedro, na verdade, o capítulo 1, do verso 19 ao verso de número 21. Eu vou deixar aqui em cima, eu fiz uma pregação sobre 5 conselhos para 2022. O link vai estar aqui em cima. Clica, assista, que eu tenho certeza que esses 5 conselhos, tá, que eu preguei, ele vai de alguma forma ajudar não somente 2022, mas toda a sua vida, tá bom? E eu quero te lembrar que no mês de janeiro, eu já comecei, no dia 1º de janeiro, eu estou com um propósito de todo dia, serão 31 dias de oração, tá? Eu não sei que dia você está me vendo, mas eu já comecei no dia 1º de janeiro, todo dia, meia-noite, eu estarei orando e intercedendo pela sua vida, tá bom? Então, esteja comigo, meia-noite, todos os dias, nós estaremos em batalha espiritual, intercedendo pela tua vida, pela tua causa, pela tua família, pela tua história, porque eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus que ouve e responde às nossas orações. Lição de número 2, então, nós vamos falar sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. Tópico 1, a doutrina da inspiração bíblica. Ponto 1, a inspiração bíblica ela é divina. Então presta atenção, a doutrina da inspiração, ou melhor dizendo, a inspiração da Bíblia é uma doutrina. E ela vai trabalhar em 3 ideias, tá? Qual é a primeira ideia? Que a inspiração é divina. Segunda ideia, que a inspiração é verbal. E que a inspiração é plenária, tá? Eu vou explicar essas 3 ideias aqui, tá? Ponto 1, a inspiração bíblica ela é divina, ok? Aqui eu quero salientar 4 pontos. Primeiro ponto, tá? A inspiração bíblica ela não nasce nos corações humanos, ok? Ela não nasce nos corações humanos. Olha o que a Bíblia diz lá no Antigo Testamento. A expressão assim diz o Senhor, ela aparece por volta de 3.800 vezes. O que isso significa? Que essa vontade, ela não foi produzida na terra, ela foi produzida no céu, ok? Então, quando os homens falavam, assim diz o Senhor, eles estavam querendo dizer para nós o seguinte, olha, o que eu vou falar a partir de agora não foi uma produção minha. Não é uma produção independente. Essa produção ela é externa. Ela nasce na eternidade e ela passa dentro de mim, ok? Tem que passar pelo viés chamado homem, ok? Uma outra ideia que eu aprendo da inspiração bíblica sendo divina, tá? Que olha o que diz lá em Êxodo, capítulo 24 e o verso 4 diz assim, olha o que Moisés disse, escreveu todas as palavras do Senhor. Olha a expressão, escreveu todas as palavras do Senhor. Sabe o que isso significa? Que eles tinham consciência plena, que eles estavam sob uma orientação
alheia. Ou seja, que essa escrita deles não foi meramente produzida pela vontade deles. Eles tinham consciência plena que tinha uma vontade, uma força superior que impelia eles a fazer e escrever essas coisas. Ou seja, isso nasce no céu. Essa é a ideia. Ou seja, a inspiração sendo divina, ou seja, tudo que foi produzido não é produzido por vontade humana, tá? Olha Jeremias capítulo 26 e o verso de número 2. Quando Deus disse para Jeremias, Jeremias, não esqueças nenhuma palavra. Eu gostei muito da interpretação de John Calvino, que John Calvino vai interpretar esse texto da seguinte forma. Olha, Jeremias, não fale nada se não for produzido pela vontade humana. E outro detalhe, não diminua ou não suprime as palavras do Eterno. Ou seja, não tira alguma coisa. E também não deixe de falar. Porque a palavra não é produzida por você. Não foi você que produziu. Isso não veio de você. Vem de uma fonte externa. Você é o viés por onde essa fonte passa. E você é o transmissor. Ou seja, então, tudo que foi produzido pelo Eterno. Agora, olha o que diz em Mateus, capítulo 5, verso 18. Nós precisamos ler aqui. Eu preciso ler com vocês, tá? Mateus 5, verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aqui o nosso autor vai dizer que os sinais diacríticos ou os sinais massoréticos, ok? Tá? Eu vou colocar aqui o que é um sinal massorético para vocês saberem. Foi inspirado pelo Espírito. Querido, aqui teve um erro gravíssimo. Ok? Por quê? Porque os sinais massoréticos só foram colocados no século VI, depois de Cristo. Ou seja, Cristo morre, demora cerca de 500 anos a 600 anos para que esses sinais fossem colocados. Ou seja, na época do Antigo Testamento e na época do Novo Testamento não tinha sinais massoréticos, ok? Era somente as consoantes. Então houve um erro gravíssimo aqui, ok? Então vamos recapitular. As palavras foram inspiradas. Os sinais massoréticos foram colocados somente de 500 a 600 anos após a morte de Cristo. Porque se o século 6, ele começa no dia 1º de janeiro de 501, e ele termina no dia 31 de dezembro do ano 600, ou seja, Cristo já fazia no mínimo 500 anos que estava morto. Toda a Bíblia já tinha sido escrita, ok? Então, sinais massoréticos, não foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ok? Ponto 2, a inspiração bíblica é verbal. Ó, quem fez o curso de hebraico comigo, aprendeu isso daí, ok? Quem fez o curso de hebraico comigo, por exemplo, ele consegue, tá, ler o que está escrito aqui na Bíblia em hebraico, ok? E eu ensinei sobre os pontos massoréticos. Tá bom? Então não caia nessa, tá? Ponto 2. A inspiração bíblica é verbal. O que significa isso, Fábio? Cada palavra foi exatamente o que Deus quis. Ou seja, cada palavra. Então, olha só. Aí, Fábio, nós temos várias versões da Bíblia. Aí, cada versão vai escrever a Bíblia de um jeito. Então presta atenção. A Revista Almeida atualizada, Revista Almeida corrigida, Revista Almeida atualizada e corrigida, contemporânea, seja lá qual for a Bíblia que você tem. O que você tem em português, essas palavras que estão em português, essas não foram inspiradas. Ok? Ok? Isso foi uma tradução feita do original para o português, ok? O que é, por exemplo, uma tradução fiel e o que está escrito aqui, ó. Por exemplo,
cada palavra escrita aqui, nessa Bíblia hebraica, aqui sim, por quê? Porque o que está escrito aqui, tá? São de textos fiéis, ok? Aí a Bíblia chega na língua portuguesa, por exemplo, Gênesis capítulo 1. Na minha diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Existem outras traduções que falam assim esse texto. No princípio criou Deus os céus e a terra estava, ou se tornou, sem forma e vazia. Olha aqui, na minha tradução diz que a terra era sem forma, era. Existem outras traduções que vão dizer, e a terra se tornou sem forma e vazia. Se tornou é diferente do que era, tá? Nessa tradução dá a entender-se que Deus faz a terra e a terra estava sem forma e vazia, ok? Numa outra tradução diz que ela se tornou, ou seja, aconteceu alguma coisa que ela não explica que a torna sem forma e vazia, ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o que está escrito aqui na Bíblia em português, essas palavras não foram, a Bíblia que está escrita em inglês, não, as palavras em inglês não foram palavras inspiradas. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, o hebraico, o grego e o aramaico. Esses idiomas, sim, foram idiomas que Deus usou para inspirar os homens. Por exemplo, todo o Antigo Testamento, hebraico e grego. Então, como que Deus usava Moisés? Como Deus usava Daniel? Como Deus usava esses homens? Na linguagem hebraica. Em alguns casos, na linguagem aramaica. No Novo Testamento, por exemplo, Paulo, ele escrevia em que idioma? Tá? Ele era um poliglota, mas ele escrevia os textos do Novo Testamento, ele escrevia em grego. Ou seja, então Deus inspirou Paulo a escrever em grego, ok? Aí para traduzir do grego para o alemão, do grego para o chinês, para o japonês, para o português, whatever, ou seja, qualquer idioma. O que isso significa? Que a tradução não é algo inspirado. Ok? Temos que deixar isso muito bem claro. Ponto 3. A inspiração bíblica, ela é plenária. O que isso significa? Que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ambos têm o mesmo peso. Ok? Tem o mesmo peso. Eu sempre costumo pessoas me dizer o seguinte, Fábio, eu prefiro muito mais o Novo Testamento. Tá? Mas é tão interessante que você sabia que é muito mais fácil, entre aspas, provar a inspiração do Antigo do que no Novo Testamento? Olha o que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Paulo diz assim, toda a Escritura. Ou seja, que Escritura ele estava se referindo? A do Antigo Testamento, porque a do Novo ainda não tinha totalmente sido escrita. João, que foi o último texto a ser escrito do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, da Revelação, ele só é escrito após a morte de Paulo. Então, que toda palavra Paulo estava se referindo? Todo o Antigo Testamento. Ok? Olha o que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 15 e no verso de número 14. Tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então não temos um livro maior e um livro menor. Não temos um livro mais inspirados e menos inspirados. Ok? Todos os livros têm o mesmo peso. Ou seja, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que nós chamamos que a inspiração bíblica ela é plenária, ela é igualitária, não tem maior ou menor, não tem mais importante e menos importante, tudo foi escrito para o nosso ensino. Olha o que Paulo vai dizer, tudo que antes foi escrito, se referindo a quê? Ao Antigo Testamento, tudo o que foi escrito para o nosso proveito foi escrito, ok? É só nós darmos uma olhadinha, depois eu leio isso aqui com vocês, tá?
Tópico segundo, a inspiração e os autores da Bíblia. Ponto 1, os autores da Bíblia. Como que eles escreveram? Primeira coisa que você precisa entender, que Deus respeitou a liberdade da capacidade intelectual deles. Ponto. Ou seja, Deus não forçou Pedro a usar a mesma palavra de Paulo. Ponto. Pedro mesmo vai dizer lá na sua segunda epístola, no capítulo 3 e no verso 16, que Paulo escreveu e que o texto dele era difícil de entender. Por quê? Porque Paulo usava termos complicados, ok? Deus respeitou isso. Por exemplo, ok? Vamos escrever a Bíblia. Faz de conta que nós estávamos lá, eu e você, ok? E você é um cara muito intelectual. Aí você vai usar, olha só, você usa o termo, eu até marquei aqui, ó, o termo vernáculo, ok? O termo vernáculo. E eu nunca ouvi falar no termo vernáculo. O que eu vou escrever? Eu vou escrever aqui, por exemplo, idioma. Pronto. Ah, qual é o seu vernáculo? Meu vernáculo é língua portuguesa. Ok? Aí se eu for perguntar para você, porque eu nunca ouvi a palavra vernáculo, o que eu vou perguntar para você? Qual é o seu idioma? Então alguém pergunta, qual é o seu vernáculo? Aí você responde, o meu vernáculo é língua portuguesa. Eu não tenho estudo, eu nunca ouvi a palavra vernáculo. O que eu vou perguntar para você então? Inspirado pelo Espírito Santo, qual é o seu idioma? Aí você responde, o meu idioma é língua portuguesa. Você consegue entender? É essa a ideia, que Deus respeitou, tá, a capacidade de escrita de cada um dos autores, ok? Isso aqui é um exemplo muito simples para que você possa entender, tá? Ambos foram inspirados, mas Deus respeitou a liberdade de escrita, tá? Uma outra ideia que você precisa entender é o seguinte, que quem escreveu a Bíblia, eles não foram intérpretes do divino. Por exemplo, o que é um intérprete do divino? Vem uma ideia na minha cabeça, eu vou interpretar essa ideia, ok? Eu vou interpretar. Aí, a interpretação, cada um interpreta do jeito que acha que é. E cada um vai colocar a palavra que quer. Ok? Ou seja, então eles não foram intérpretes do divino, porque eles não interpretaram ideias. Eles não interpretaram enigmas. Ok? O Espírito Santo inspirou eles a escrever exatamente o que Deus queria, mas respeitando a liberdade intelectual de cada um deles, ok? Ponto 2, as limitações dos autores. Presta atenção, querido. Ah, Fábio, mas quem escreveu a Bíblia foi homem. É claro. Você queria que quem escrevesse a Bíblia? Anjos? É, mas a Bíblia foi escrita por comedores de feijão, é claro. Comedores de feijão, tinha que escrever para comedores de feijão. Quando você vai para a escola, quem é que te dá aula? Comedor de feijão. Se você quer aprender inglês, quem que vai ensinar inglês para você? Comedor de feijão. Ou seja, o cara que erra, o cara que faz, às vezes, coisas não tão legais. Quem que escreve livros? Comedores de feijão. Quem que escreveu a Bíblia? Comedores de feijão. Senão Deus tinha que trazer anjos. E anjos teriam que escrever para mim e para vocês. Então, olha só, as suas limitações não ofuscam a divinização do texto sagrado, ok? Então, os erros deles não afetam no seu trabalhar, ok? Porque foram homens iguais a mim e a você, e a vocês, que escreveram o texto sagrado. Ponto terceiro, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Querido, a Bíblia aqui, ela usa vários tipos de gêneros literários. Por exemplo, a narrativa. O que é narrativa? Narrar fatos, ok? Por exemplo, primeiro e segundo livro de Samuel, tá? Depois nós temos poesia,
Só lembrando aqui que poesia hebraica não tem nada a ver com a poesia brasileira. A poesia brasileira, em grande parte, tem a ideia de rima, ok? A poesia hebraica não tem essa finalidade, tá? E aí nós temos vários estilos literários dentro da língua hebraica. Você sabia que tem a linguagem apocalíptica? O que é uma linguagem apocalíptica? É o uso de linguagem, por exemplo, de animais para se referir a uma verdade divina, ok? Mas o que eu quero focar com vocês é provérbios. Porque tudo aqui você pode colocar no YouTube e você vai encontrar, tá? Mas provérbios não é tão simples como que vocês pensam. Provérbios é um estilo de escrita. Mas o que é um provérbio, Fábio? Presta atenção. O livro de provérbio, na verdade, ele não é só provérbio, tá? Porque existe diferença entre provérbio e dito, ok? Provérbio e dito. Qual é a diferença, Fábio? Vou explicar de forma simples, rápida e objetiva, sem intelectualizar o negócio, tá? Por exemplo, o provérbio, na verdade, é a intelectualização da vida simples. Vou simplificar aqui para vocês, tá? Vocês já ouviram aqueles ditados antigos que o pessoal lá da roça falava para nós, tá? Que quem conversa muito dá bom dia a quem? A cavalo. Então presta atenção. Quem conversa muito dá bom dia a cavalo, isso é um provérbio. Por quê? Alguém com a mente intelectualizada, isso não significa estudo, uma mente intelectualizada, ele minimizou em uma frase, ok? Aquilo que estava acontecendo no dia a dia, ok? Então o que é um provérbio? É quando você pega uma ideia e você minimiza ela em uma sentença, baseada na vida prática. Ou seja, então quem conversa muito dá bom dia a cavalo, isso é um provérbio. Mas por que nasce esse provérbio? Porque tem pessoas que cuidam da vida que não é dele. Tem pessoas que só ficam preocupadas com a vida alheia. Tem aquelas pessoas que ouvem pouco, mas gostam de falar muito. É uma pessoa que não para pensar. É uma pessoa que aquilo que vem na boca ele fala. Ele não se preocupa se vai machucar o outro ou se não vai machucar. Ele não se preocupa com o peso das suas palavras. Ou seja, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Ou seja, vocês conseguiram entender? Então o que é um provérbio? O provérbio é a vida intelectualizada em uma sentença. Tá? É quando você pega algo do cotidiano e em uma frase você sentencia a prática de um grupo específico de pessoas, ok? Eu fiz questão de explicar provérbios para vocês, porque quando eu descobri isso, há uns 7, 8 anos atrás, quando eu estudei num seminário presbiteriano, eu fiquei chocado com essa maneira de ver o texto sagrado. Ponto 4, a linguagem do senso comum. O que isso significa? Por exemplo, Josué, ele escreveu, ou Josué narrou, enfim, não importa. Josué disse que o sol parou. Aí vem os intelectuais, vem o pessoal que fez faculdade, diz, mas a terra, mas o sol nunca para. Né? O sol parou. Porque aí tem lá translação, rotação, tem um monte de ciência. Presta atenção. A Bíblia foi escrita não com um sentido científico. Ela não tem a ideia de cientificar as experiências humanas, a fauna, a flora, o cosmos. Não. Ela parte do pressuposto de que uma linguagem que todo mundo conhece. E naquela época eles tinham a sensação, por quê? Porque o cara levantava de manhã, o sol estava aqui. 6 horas da tarde, o sol estava aqui. O que esse cara falou? Peraí, o sol está andando. Mas nunca ninguém tinha saído para fora do planeta Terra para perceber que a Terra estava girando, que o sol estava aqui, ó, o sol estava aqui e a Terra fazia isso, ó. E além da Terra fazer isso,
Mas não tinha isso. Então é um senso comum, porque a Bíblia não está preocupada em ser um livro científico, ok? Tópico terceiro, o Espírito Santo e a Bíblia. Tá? Ponto 1, a inspiração do Antigo Testamento. Querido, olha, aqui eu quero ler Lucas 24, verso 44, que diz assim: E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Olha a palavra, escrito. Ou seja, palavra por palavra, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou em outras bíblias, nos escritos. Tá? O que isso significa? Jesus, ele está atestando que a Bíblia, que todo o Antigo Testamento, por exemplo, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, Jesus está de forma categórica afirmando, olha que interessante, aqui, o que eu acabei de ler aqui, ó, em Lucas 24, Torá, olha o que diz aqui, ó, lei de Moisés, tá aqui, ó, Torá, olha que interessante, aqui tá escrito Torá, aí continua o texto, profetas, está aqui, ó, Neviim, ó, Torá, tá, ó, Torá, aí tá, Neviim, e depois tá aqui, Ketuvim, que é os livros escritos, tá? Mas por que a Bíblia fala Salmos? Porque o livro de Salmos é o primeiro livro dessa categoria aqui, ó, pegaram? Então o que Jesus está querendo dizer? Que toda a Bíblia do Antigo Testamento falava a meu respeito, ou seja, ele atesta a sua veracidade, tá? Ponto 2, a inspiração do Novo Testamento. Você sabia que é mais fácil, já disse, vou repetir, provar que o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, ele é inspirado que o Novo? Por quê? Porque Jesus falou sobre o Velho Testamento. Ele atestou a sua inspiração. E como que eu posso provar que o Novo Testamento ele é inspirado, Fábio? De algumas formas, tá? Mas eu quero salientar aqui uma ideia. Qual é a ideia? A ideia de Paulo. Porque se eu pegar 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, Pedro, olha o que Pedro faz. Primeira coisa que Pedro faz, ele atesta que tudo que Paulo escreveu era verdade, era inspiração. Então, olha que legal. Se eu tenho o livro de João, que João, ele era um dos apóstolos. Ele escreveu um evangelho e 3 epístolas. Só que já foi 4. Ok? Mais o Apocalipse. Ó, já pegando ali, tudo isso foi inspirado. Pedro, se tratando que ele estava escrevendo de forma inspirada também, ele atesta o livro de Paulo. Paulo escreveu o quê? Paulo escreveu mais 13 cartas. Então ele está atestando as 13 cartas de Paulo como veracidade. Aí nós temos mais 4 de João, 5 de João. Ok? Depois nós temos mais 2 de Pedro. E depois nós temos os evangelhos que falam acerca do Messias. Tá? Então, partindo desse pressuposto, eu passo a entender que o Novo Testamento também ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque entre eles, entre os escritos se conversa. Ok? E nenhum escrito vai contradizer um outro escrito. Embora o de Paulo era mais intelectualizado. Mas Pedro atesta a sua inspiração. Ok? Então por isso que nós entendemos que todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram inspirados pelo Espírito. Então eu chego a uma conclusão. 66 livros que estão na nossa Bíblia, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ponto terceiro, a obra da regeneração e a iluminação. Querido, olha que interessante, o Espírito de Deus, ele é o que dá o mover em cada palavra do Eterno. Ou seja, cada palavra que está escrito na Bíblia Sagrada, que está escrito aqui, ó, cada palavra, quem é que dá vida a essas palavras?
é o Espírito Santo de Deus. É por isso que a nossa finalidade é pregar o Evangelho. Que quem vai fazer, quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e de juízo é o próprio Deus. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e até semana que vem, querendo Deus.